E aí, sétimo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de literatura? Então, olha só, literatura, eu pedi para você fazer uma atividade que é o seguinte, eu vou pedir para você fazer essa atividade. Daí a atividade escrita, ela é para você criar um conto, você viu que é conto no vídeo, né? Pediu para você criar um conto, tá? Escrever esse conto, só que no processo de criar esse conto na sua cabeça, você tem que ficar atento para algumas coisas. Então, são coisas que eu expliquei já para você e que nessa aula eu estou só dando uma ajuda para você na atividade, tá? Você tem que pensar no quê? No enredo, nos personagens, num símbolo, em algum símbolo para a história, narrativa, né, do conto, e na ideia central. Primeiro você tem que pensar na ideia central do conto. No caso, a ideia central eu pego muito com o exemplo de redação, né, daquele tipo de ideia central lá. A ideia central da narrativa é diferente, mas vai na mesma linha, né? Eu já expliquei isso para você. Então você tem que escolher primeiro uma ideia central, depois que você pensa e você estruturar, eu na minha apresentação, na minha complicação, no meu clímax, no meu desfecho, eu vou lá e vou escrever, né, um pouquinho em cada um, e é nisso que vai acontecer em cada um. Por exemplo, né, na minha apresentação vai acontecer isso, na minha complicação vai acontecer isso, e você desenvolve desse jeito, né? Você estrutura primeiro. Então você tem que pensar, né, no tema para depois pensar no seu enredo, e aí, quando você estiver pensando no seu enredo, você vai querer fazer com que o enredo esteja de acordo com aquela ideia central, com aquele tema, claro, né? E aí você vai pensar nos personagens, né? E você vai ter que pensar o seguinte: quando eu for criar os personagens, eu vou ter que ter uma diferença bem grande entre principal e secundário e entre plano e redondo. Não vou ter que ter essa diferença bem grande. E eu vou ter que fazer com que eles apontem para o tema também, né? Porque tudo tem que apontar para o tema, né? E aí você, quando for criar também sua história, na hora de estruturar, antes de começar a escrever, você pega lá e pensa também, depois dos personagens, no símbolo, né? Em algum símbolo para colocar na história. Símbolo pode ser objeto ou pode ser acontecimento, eu já falei para você, né? Então vamos lá, vamos por exemplo, né? Digamos que a história começa, eu vou estruturar para você, vamos lá. O tema seria humildade, né? No caso, o tema de narrativa é humildade. Um tema que fosse parecido com o tema lá de redação seria é preciso ter humildade, confiar nos seus amigos, né? Algo assim. E aí você criou o tema e você vai pensar no enredo. Ora, um enredo pode ser o seguinte: havia um cavaleiro, uma princesa e um escudeiro, e eles juntos eles eram grandes amigos e eles saíam em muitas aventuras juntos e se aventuravam pelo reino. Eles lutavam com bestas, salvavam vilarejos e promoviam acordos diplomáticos entre reinos diferentes, enfim. E aí essa é a apresentação da nossa história, né? E eu já comecei pensando nos personagens. E aí na complicação pode acontecer o seguinte: pode acontecer de que... e você fala na apresentação que, por exemplo, o cavaleiro, ele era muito orgulhoso. E todo mundo, as pessoas eles gostavam, né? Os amigos gostavam dele. Só que ele era orgulhoso a ponto de querer lutar sempre com o principal, o vilão, e querer se mostrar e mostrar que ele era o cavaleiro, que ele era forte, que ele era o herói da história, mesmo que os seus amigos, mesmo que eles trabalhassem juntos. Ele era tipo orgulhosozão e ele queria sempre tomar crédito por todas as aventuras. Enfim, ele era uma característica dele. Você pode até tentar colocar um símbolo aí, colocar, sei lá, uma espada de ouro ou algum objeto de ouro para dizer que ele é bem orgulhoso, que o ouro simboliza orgulho também, né? Enfim, e aí na complicação, o que pode acontecer na complicação? Pode ser que um dia eles estão lutando contra um mago e o mago tem um dragão, né? Um mago do mal, assim, e aí o dragão vai lá, derruba o cavaleiro e o mago vai lá e captura o cavaleiro e prende no alto de sua torre. Aí o mago, né, que é mau, ele acorrenta o cavaleiro, né? Os outros pessoas, o escudeiro e a princesa, eles não conseguem resgatar logo de primeiro o cavaleiro. E o mago tá lá, acorrentou o cavaleiro, ele ficou bem assim, né? Acorrentado no alto da torre, e o mago começa a ameaçar o cavaleiro. Eu vou destruir o seu reino, né? Eu vou acabar com seus amigos. Ele começa
ameaçar, ia colocar pressão em cima do cavaleiro, porque o cavaleiro, ele é da alta sociedade de um reino. Então ele tem informações importantes, né? Então, imagina que esse mago, ele tá querendo extrair informações porque ele é o inimigo do reino. E aí o mago tinha vários bruxos dentro da torre dele, tipo, que eram tipo funcionários e aprendizes, né? Dentro da torre, e todos eles eram maus e todos eles faziam maldade, né? E aí o mago, enfim, e aí ele tenta questionar lá o cavaleiro, e o cavaleiro fica pensando, poxa, como é que eu vou sair daqui? Eu tô acorrentado. Ele pensa, todo momento que ele tá acordado, ele tá pensando, mas ele não consegue sair, né? Ele não consegue sair, passa-se um tempão, passa-se uma semana, e enquanto ele tá lá, né, passando fome, ficando doente e sendo pressionado, né, praticamente torturado, né, emocionalmente falando, né, e aí o escudeiro e a princesa resolvem bolar um plano, né, e passada uma semana eles vão lá e resgatam o cavaleiro, né. Como que acontece isso, né? E aí, né, passada uma semana, praticamente, eles bolaram um plano, a princesa e o escudeiro, e eles resolvem que eles vão no castelo salvar o seu amigo, né, que eles são todos amigos. E aí, acaba uma coisa, acaba a complicação da história. Assim como eles começam a se dirigir até o castelo, acaba a complicação da história. E começa outra coisa, começa o clímax. E quando eles entram no castelo, batalham com os bruxos, os aprendizes, batalham com o dragão, batalham com o mago, derrotam todo mundo e salvam o cavaleiro. Aí é o clímax da história, porque aí é o ápice das emoções da história. Você não sabe direito se vai dar certo ou não, você fica ansioso, você fica nervoso, você fica prestando muita atenção ali na história. O ápice das emoções é quando tem a batalha, por exemplo, né? Quando tem a batalha contra eles lá. Vão lá, resgatam o cavaleiro que ainda estavam tentando sair sozinho daquilo, porque ele era o maioral, ele era orgulhoso, né? Então ele queria sair daquilo sozinho, sem dizer que ele tinha sido salvo pelos seus amigos, de um mago qualquer, de um senhor. Enfim, ele não queria dizer isso. Sem dizer que ele tinha sido salvo pelos seus amigos de um mago, né? Qualquer, porque já tinha lutado contra tantos outros e foi preso por um mago, enfim. E aí, né, ele acabou sendo salvo, né? E aí acaba o clímax da história, tá? Aí acaba o clímax, porque depois, assim que ele é salvo, as tensões passam, as emoções passam. Ele é salvo e o mago foge, né, com o dragão, os feiticeiros se rendem e aí acontece o desfecho da história, que é quando eles voltam pro reino, tá tudo bem. O cavaleiro resolve então fazer o seguinte, ele faz um pronunciamento, ele diz: olha, eu confesso que eu era orgulhoso, que eu tomava crédito por tudo e eles me salvaram. Sem eles eu não teria vivido, eu teria morrido naquela torre, né? O cavaleiro fala isso, ele pronuncia isso pro reino inteiro. Ele fala para todo mundo ouvir. E ele manda escrito cartas e ele honra a princesa e honra o escudeiro. A princesa que também era forte, que também sabia lutar. O escudeiro que era inteligente, mesmo que ele fosse pequeno, talvez, franzino, que estava ali só para proteger. Muitas vezes ele era inteligente, sabia bolar artimanhas, enfim. E aí, né, o cavaleiro vai lá e honra esses dois, né, e a história conta que a partir daquele dia eles derrotaram o mal sempre juntos, né? Nunca mais foi só o cavaleiro. E aí, o que acontece? Vamos classificar a nossa história, porque eu bolei essa história pensando no seguinte: na classificação que você vai fazer na sua atividade. Você não vai copiar a minha história, é claro, né? Mas enfim, classificação. Temos em apresentação, complicação, clímax, desfecho bem claros aí, né? Eu já expliquei pra você. E personagens. Temos vários personagens. Quais são? Você vai ter que classificar cada um deles. Apenas dizer se é principal ou secundário, ou se é plano, e se é plano ou redondo. No caso, temos o cavaleiro, a princesa, o escudeiro, o dragão, o feiticeiro e no caso temos o cavaleiro, a princesa, o escudeiro, o mago,
Pode colocar o dragão também, se você quiser, mas eu não vou colocar o dragão, né? O mago e os bruxos lá, né? Os aprendizes. Vamos classificar. Quem é principal? Quem é que a história não vive sem? Quem é que é o foco da história? O principal mesmo é o cavaleiro, mas tem outros principais que são a princesa e o escudeiro, né? Eles são principais da história. E mais é principal também o mago do mal, né? O bruxozão. Ele é também principal da história. O cavaleiro é conhecido como protagonista, né? Você não precisa decorar isso, mas a gente vai ver no futuro. O cavaleiro é conhecido como protagonista e o mago, o bruxo principal, ele é conhecido como antagonista, porque ele vai contra o protagonista, né? Mas enfim, principais: cavaleiro, princesa e escudeiro e mago, né? São principais. Secundários: os feiticeiros, né? Porque eles são um mero detalhe ali da história. Praticamente um detalhe, né? E planos ou redondos, um personagem cavaleiro, ele é um personagem redondo. Sabe por quê? Porque ele muda seu comportamento no final da história. Ele resolve deixar de ser orgulhoso, né? A princesa, o escudeiro e o bruxo e os feiticeiros são todos planos. Por quê? Porque eles não mudam o seu comportamento. O bruxo, tudo bem que o bruxo vai lá e foge, mas é porque se ele ficar, ele vai morrer. Ele não teve uma mudança de comportamento, né? De personalidade interna, vindo de dentro, né? Ele não tinha escolha senão fugir. O cavaleiro, ele tinha escolha, depois que ele foi salvo, ele podia continuar sendo orgulhoso, mas ele resolveu não continuar sendo orgulhoso, ele resolveu dar crédito para os seus amigos. Ele aprendeu a lição, né? Aí temos também símbolo. Ora, eu falei de um exemplo de que poderia ter um símbolo objeto na história, que seria uma espada de ouro para simbolizar orgulho, uma armadura de ouro, algo assim, para simbolizar que ele era orgulhoso. Mas tem um símbolo melhor, que é um acontecimento, que é quando o cavaleiro tá lá acorrentado assim, ó, em X, né? Lá na torre. E ele passa uma semana lá na torre. Sendo um cavaleiro que já tinha lutado inúmeras batalhas junto com seus amigos, inúmeras batalhas contra inimigos horríveis, ficar uma semana preso, acorrentado, passando fome, isso é um símbolo. Isso é um acontecimento que é um símbolo, tá? Mostra a falta de controle que ele tinha da situação e como ele foi completamente subjugado, humilhado pela situação. E aí depois tanto é que ele sai depois humilde, depois que ele sai grato, ele sai louvando e honrando seus amigos. Então o símbolo seria esse acontecimento de ele ter ficado um X lá, preso, né? Que nem alguém que não tem controle nenhum sobre a situação. Quem tem controle é o mal, né? Símbolo. E ideia central, eu já falei para você lá no começo da aula. Então, no caso, é mais ou menos assim que você vai fazer a sua atividade. Primeiro você vai pensar nessas coisas e depois você vai escrever o seu conto, tá? Mas é isso. Qualquer dúvida. Não, professor, não entendi 200% o que você falou. Eu entendi 99% do que você falou. Ah, ok, manda mensagem. Pode mandar, manda na plataforma, manda no WhatsApp. Eu quero te ajudar, eu quero responder, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí. E no mais é isso. Até a próxima e tchau.